Olá pessoal, tudo bem? Alexandre, professor de matemática, e nesse vídeo nós estudaremos algumas propriedades de logaritmos. Temos um outro vídeo, né, tratando sobre o conceito, definição e algumas consequências também. Então também dá uma olhadinha lá, tá? E aí nos acompanha também com esse aqui. Então, propriedades de logaritmo. Então vamos para o lembrete, né? O logaritmo está associado a expoente, tá? A noção de logaritmo associada à ideia de expoente. Então, se eu tenho log de b vezes c na base A, como é que eu posso, né, reescrever essa igualdade? Então, o que é que eu tenho? Multiplicação entre potências de mesma base. O que fazemos? Então, como eu já venho dizendo a vocês, tá? Eu sugiro que algumas vezes no vídeo você dê uma pausa. E você tenta lembrar do conceito. Aqui seria um momento, por exemplo, de pausa. Então, eu tenho A elevado a b vezes a elevado a c é igual. Isso é igual ao quê? O que é que a gente faz quando nós temos multiplicação entre potências de mesma base? Né? Nós repetimos a base e somamos os expoentes. Então, eu fico com o resultado sendo a elevado a b mais c. Então, como é que vai ficar o logaritmo? Tá? Logaritmo de b vezes c na base a é igual ao logaritmo de a, logaritmo de b na base a, perdão, mais logaritmo de c na base a. Então, eu somo os logaritmos, lembrando que logaritmo está associado à ideia de expoente. Né? Vejamos uma outra propriedade. Logaritmo de b sobre c na base a. Como é que eu faço isso? Então, divisão entre potências de mesma base. O que fazemos quando eu tenho essa situação? Então, dá uma pausa também, tenta lembrar dessa propriedade. Essa é interessante também. Repetimos a base e subtraímos os expoentes. Então, eu vou ficar com um resultado sendo a elevado a b menos c, gente. Tá? Importante isso porque você vê que a ideia de logaritmo, por estar associado à ideia de expoente, não é algo assim tão novo, né? Você já conhece alguma coisa, você deve ter estudado potências e as propriedades lá no ensino fundamental. Então, com relação ao logaritmo, o que antes era divisão, nós passamos a fazer por uma subtração. Logaritmo de b na base a menos logaritmo de c na base a. Tá? Temos uma outra propriedade. Sempre temos esse lembrete. Logaritmo de b elevado a c na base a. Como é que a gente faz isso? Né? Então, é potência de potência. Então, eu tenho essa situação. A elevado a b que está elevado a c. Então, novamente, uma outra propriedade potência. Dá uma pausa, vê se você lembra como é que você resolvia isso antes, lá no passado. Mantemos a base e multiplicamos os expoentes. Então, enquanto resultado, eu fico com A elevado a B vezes C. Então, nessa situação, né, como é que nós vamos ficar? Nós multiplicamos o logaritmo de B na base A vezes C. Lembrando que logaritmo também está associado a um expoente. Então, C é um expoente, logaritmo de B na base A é um outro expoente, multiplicação entre expoentes. Tá? Mas na escrita é muito comum esse C ele ficar antes do logaritmo multiplicado. Não tem problema nenhum, o resultado é o mesmo, até porque você só está modificando, trocando a posição dos números que está na multiplicação e você não altera o resultado. Né? Você multiplicar, por exemplo, 3 vezes 4 é a mesma coisa que multiplicar 4 vezes 3. Então, essa ordem não vai alterar o resultado. Bem, agora vamos então, né, escrever na forma de único logaritmo. Aí temos aqui uma atividade. Então, novamente, né, dá uma pausa, vê se você consegue responder isso daí, ok? Então, vamos lá. Você observa que aqui, nessa letra A, você tem a mesma base. Tá? Log de 4, né? Log de 5 na base 4, log de 9 na base 4. Então, como aqui é uma soma, a primeira propriedade que nós estudamos, nós podemos reescrever isso aqui como sendo log de 5 vezes 9
na base 4. O que era soma, eu posso unificar, né? Posso reescrever como uma multiplicação. Então, enquanto resultado, eu tenho log de 45 na base 4. Tá? Você tem que ficar atento ao que a questão está pedindo. Já fizemos outros vídeos onde queria se calcular um valor numérico, né? Ou queria saber o valor de uma incógnita. Não é o caso aqui. Aqui ele está pedindo para escrever na forma de único logaritmo. Tá? Não quer que calcule quanto é logaritmo de 45 na base 4. Não é o interesse aqui. Na letra B, você vê também novamente a mesma base. Isso facilita em alguns aspectos. Então, vamos reescrever, né? A gente vai utilizar a propriedade, por exemplo, propriedade aqui de potência, tá? Já que eu tenho uma multiplicação aqui, então esse primeiro trecho eu posso reescrever como sendo log de 8 elevado a 1/3 na base 3. Menos, tá? Log de 10 elevado a 3 mais, e novamente aqui, ó, eu tenho uma multiplicação, então esse 4 ele vem para cá, vai ficar aqui como expoente, então eu tenho log de 2 elevado a 4 na base 3. Como aqui eu tenho uma soma e para aqui eu tenho uma subtração, então eu posso unificar esse log como sendo log. Essa é a primeira parte, 8 elevado a 1/3. O que é soma, eu multiplico, então eu faço vezes 2 elevado a 4. E o que é subtração, eu divido. Então eu vou pegar e vou colocar dividido por 10. Tá? Então, bem, eu ainda posso continuar fazendo operações com esses números. Porque o que é que eu tenho? Olhando só para a parte de dentro, eu tenho o log de raiz cúbica de 8 vezes 16, tudo isso dividido por 10. Colocasse isso na divisão para você ver como fica a coisa um pouco mais clara. E tudo isso está na base 3. Então, eu tenho aqui uma situação de uma expressão numérica. A raiz cúbica de 8 é 2. Então, fica 2 vezes 16, que dá 32. Né? Então, 32 dividido por 10, eu posso reescrever como sendo 3,2. Então, eu tenho essa situação. Tá bom? Log de 3,2 na base 3. Ok? Eu espero que tenha ajudado um pouquinho vocês nessa situação. Então, veja que a gente utiliza a propriedade, tá, de logaritmo nessa situação aqui, como se a gente tivesse não estendendo, né? Não pegando de um logaritmo que está multiplicando e transformando em somas. Mas aqui é o contrário. Eu tenho somas e subtrações e eu posso reescrever em um único logaritmo como multiplicação ou divisão. Uma outra questão que eu tenho, tá? Considerando log de 2, log de 3, eu tenho os valores, e aí determino o valor de log de 1,5, isso elevado ao quadrado. Uma observação aqui é que não temos o número da base. Tá? Então, novamente, né? Dá uma pausa aí no vídeo e tenta fazer. Ok, como eu falei, nós não temos o número da base. E que número é esse então, Alexandre? A gente não pode não ter. Quando eu não tenho o número aqui escrito, é porque eu considero o logaritmo decimal, logaritmo cuja base é 10, tá bom? Muito comum em questões vindas no ensino médio. Então aqui é logaritmo de 2 na base 10, tá? Aqui tem uma base 10. A mesma coisa para esse aqui, logaritmo de 3 na base 10 e assim por diante. Então se eu tenho log de 1,5
isso está elevado ao quadrado? Também. Como é que eu consigo identificar esse 1,5 como operações de multiplicação e divisão com números que sejam fatorados por 2, por 3 e por 5? Tá? Então, vamos escrever a forma de fração do 1,5 primeiramente. Então, esse aqui é 15 sobre 10. Isso já nos ajuda. Tá bom? Estando isso aqui elevado ao quadrado. Por quê? Pela propriedade agora de logaritmo, o que é que eu posso fazer? Se eu tenho uma divisão, né, eu posso separar o logaritmo. Então, eu faço log de 15 e separo numa subtração. E escrevo log de 10. Tudo isso elevado ao quadrado. Bem, o 15, né, eu posso reescrever pensando nele como 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes alguma coisa. Não dá, né? 15 é um número ímpar. Mas eu posso pensar como 3 vezes 5, por exemplo. Então, isso aqui é 3 vezes 5. E uma questão que nós já vimos, né? Log de 10 na base 10. Então, é log de um número e a base é o mesmo número daqui. Então, esse resultado é 1. Já posso colocar aqui diretamente. Então, vou utilizar uma propriedade aqui novamente para multiplicar. Né? Lembrando que isso, né? Como se tivesse assim. Vamos colocar aqui então chaves para identificar que 3 vezes 5 faz parte do mesmo log. Tá? Então, eu posso separar utilizando a propriedade da multiplicação. Então, o que eu vou ter é, tá? Log de 3 mais log de 5, porque aqui se falava em multiplicação, menos 1. Tudo isso elevado ao quadrado. E agora eu vou para os dados da questão. Log de 3, 0,5. Log de 5, 0,7. Então, agora eu tenho uma expressão numérica. Então, isso aqui somado dá 1,2. 1,2 menos 1. Eu tenho 0,2. 0,2 ao quadrado. Eu vou ficar com a resposta 0,04. Então, essa é a resposta. Então, como eu falei, né? Você tem uma questão aqui que ele só quer que você escreva em um único logaritmo. É uma coisa. Aqui ele tem uma questão que te pede para determinar o valor de. Então, provavelmente, tua resposta aqui será um valor numérico. Ok, pessoal?